Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rita Jobim, eu sou coordenadora de políticas educacionais no Instituto Unibanco e a gente é parceiro da Secretaria de Educação do Piauí já há bastante tempo e estamos juntos aqui trabalhando, né, pela implementação dessa nova proposta de ensino médio, apoiando a Secretaria em todo o processo de implementação. E é muito bom poder estar aqui falando para vocês, ainda que virtualmente, né, ainda que gravado. Espero que vocês tenham um ótimo dia de formação. E eu vim aqui para falar um pouco sobre as premissas que embasam essa proposta de mudança. Então, vou falar do que, desde como surgiu isso lá, o que ficou na lei, né, essas premissas que estão registradas na lei, e como é que esse caminho até chegar na escola. Então, vou falar um pouquinho desses princípios básicos. E aí é difícil falar disso sem começar pensando por que a gente precisa mudar o modelo de ensino médio que vinha sendo oferecido, né? E aí eu convido vocês a tirarem, assim, 2 minutinhos, cada um pode pensar aí consigo mesmo, se quiser anotar no papel, rapidamente, por que vocês acham que o modelo anterior de ensino médio precisava de alterações, precisava ser mudado? O que não funcionava naquele modelo? Tenho certeza que vocês devem estar pensando em coisas como fragmentação do currículo, né, um conteudismo, excesso de conteúdo, pouca atratividade para o estudante, que levava a uma evasão enorme, né? A gente sabe que essa etapa é a etapa em que tem a maior evasão na educação básica. Então, imagino que vocês tenham pensado, talvez, a desconexão desse currículo com o que o estudante vive fora da escola. São muitas razões possíveis e quem está aí na escola, na sala de aula, vê como que os estudantes se relacionam ou se relacionavam com aquele modelo e a necessidade de tentar trazer um modelo mais atraente para o jovem, mais conectado com os interesses dele e com o que ele planeja para a sua própria vida, para o seu futuro, né? Então, para falar dessas premissas, eu fico sempre assim com o desafio de saber o quanto que já está, o quanto que vocês já sabem. É difícil fazer isso por vídeo, né? Mas eu convido vocês a fazerem aí uma pequena dinâmica muito rápida. Vocês podem levantar a mão indicando um número ou conversar com o colega ao lado, muito rapidamente, só para vocês terem um pouquinho de autoavaliação do quanto vocês já se sentem seguros em relação a essas premissas e conceitos que embasam a nova proposta de ensino médio. Vocês têm nenhuma ou pouca clareza sobre ela? Sentem que têm alguma noção? Ou já se sentem bastante seguros e com clareza sobre essas premissas? Levantem a mão ou conversem um pouquinho aí, e aí eu deixo quem está conduzindo aí a formação para ver vocês e sentir um pouco essa temperatura inicial da sala. Mas, como eu não estou vendo vocês, eu vou começar, de fato, dos pilares, que eu acho que é sempre bom para a gente alinhar de novo, mesmo quem já conhece, mesmo quem já está seguro, é bom a gente sempre reforçar e estar todo mundo na mesma página, né? Então, o primeiro pilar dessa nova proposta de ensino médio é o estudante no centro da aprendizagem. Esse é o principal conceito que embasa e do qual derivam todos os outros. O que significa colocar o estudante no centro da aprendizagem? A gente ouve muito falar disso, né? Pode parecer já até uma coisa vazia, mas a gente está falando aqui de pensar, de fato, o desenvolvimento integral do estudante, em todas as suas dimensões, em todas as dimensões do sujeito. Não só a cognitiva, mas também a emocional, relacional, a física, a afetiva. Então, é papel da escola, sim, trabalhar isso tudo, né? Pensar o jovem em toda a sua complexidade. A gente sabe que não há uma juventude, mas várias juventudes, e a gente tem que entender essas diferentes juventudes, pensar esses jovens na sua diversidade, na sua multiplicidade, na sua complexidade. Trabalhar esse desenvolvimento integral pensando numa formação para a vida no século XXI. Né? A gente não pode continuar apenas
transmitindo conteúdos, repetindo conteúdos já consolidados há muitos anos. A gente tem que preparar esse jovem para o que ele vai enfrentar, para o que vai ser exigido dele em termos de criatividade, em termos de conexão de ideias, de posicionamento crítico. Então, isso não é em detrimento do conhecimento acumulado, ele precisa do conhecimento como uma ferramenta para as competências que ele precisa exercer, mas ele precisa também ser estimulado ao pensamento crítico, ao trabalho colaborativo, criativo, né? Então, o estudante no centro é, de fato, uma coisa muito central nessa proposta de novo ensino médio. Por conta disso, inclusive, vem a ampliação da carga horária, né? A gente já amplia agora para 3.000 horas no total do ensino médio, 1.000 horas por ano, e a lei fala numa ampliação progressiva, inclusive, nos próximos anos, sem delimitar um prazo, mas para ampliar além das 3.000 horas, chegando até 4.200 horas. Então, na ideia de que essa educação integral, de fato, precisa de mais tempo para ser trabalhada, né? E agora já vai para 3.000 horas no ensino médio. E ela se concretiza, essa proposta do estudante no centro, numa flexibilização curricular. Então, a partir da Base Nacional Curricular Comum, a base não é o currículo, né? É sempre bom reforçar. A base estabelece ali o que são as competências e habilidades às quais todos os estudantes brasileiros têm direito de acessar, de desenvolver. Essas competências e habilidades têm que estar refletidas nos currículos de cada estado, mas cada estado fez uma adaptação a partir da base, né? Contextualizou, trouxe uma cor local, organizou essas competências numa determinada ordem, né? Então, num determinado conjunto de componentes curriculares. Então, essa parte que a gente chama da formação geral básica, que reflete o que está na base nacional, ela já não é igual para todos os estados, é importante dizer isso. Já há uma flexibilização aqui para cada unidade federativa dar a sua organização para o que está ali na base, desde que garanta toda essa aprendizagem, esse desenvolvimento que está ali posto como direito para os estudantes. A partir dessa formação geral básica, né, que é um componente, uma parte do currículo, um bloco do currículo, isso é complementado pelos itinerários formativos. E aí sim é a parte que é flexível para os estudantes, né? Aqui nos itinerários formativos, a gente vai ver depois o que compõe essa parte do currículo. Não é só o aprofundamento, mas também os aprofundamentos por área do conhecimento ou na formação técnico-profissional, e eletivas, projeto de vida. Cada unidade federativa também pôde agregar aí nessa parte flexível do currículo alguns componentes curriculares, conforme entendeu melhor, né? Só que o currículo ainda não garante o que a gente pensa que precisa ter nesse novo ensino médio, né? A gente precisa, de fato, que na sala de aula o estudante experimente essa educação de uma forma diferente, inovadora, mais engajadora para ele. E aí a gente fala de abordagens pedagógicas que podem ser mais práticas, mais interativas, mais inclusivas e diversificadas. Então, é de fato tirar aquele papel do professor que fica falando lá na frente, né, e que dá as comandas para os estudantes simplesmente fazerem exercícios ali, para fazer projetos, por exemplo, organizar os estudantes em diferentes agrupamentos. Eles podem se organizar em oficinas, em clubes, propor projetos com temas de interesse deles, que eles interfiram na realidade ali do contexto onde eles vivem, façam pesquisa, enfim, uma série de propostas possíveis que coloquem o estudante numa posição mais ativa, né, como protagonista do seu próprio conhecimento. Então, pensar estratégias de sala de aula em que o estudante seja convocado a atuar mais, até porque é assim que ele desenvolve várias das competências que atravessam a base. Vou dar um zoom agora aqui no currículo, né? Então, já falei da parte da formação geral básica e comentei com vocês que nos itinerários formativos a gente tem alguns componentes, né? Os aprofundamentos, e aí nas 4 grandes áreas do conhecimento ou na formação técnico-profissional, as eletivas e o projeto de vida. Isso é o que vai estar em todos os itinerários formativos, mas cada unidade federativa pode ainda agregar outras
né? E eu sei que isso aqui vai se desenvolvendo e a gente pode experimentar aqui nessa parte dos itinerários formativos. Dando um zoom na parte dos aprofundamentos, né? Aqui tem as áreas, e lembrando que a gente tem também aprofundamentos integrando diferentes áreas do conhecimento. Então, isso permite ao estudante combinar áreas de interesse dele. Agora, é importante dizer que, claro, que na implementação, o estudante não vai poder escolher qualquer coisa, vai depender do que a escola oferta. E a escola vai ter os seus itinerários definidos a partir, né, das condições ali de uma análise dos interesses dos estudantes, dos professores que estão ali, da vocação territorial, né, do que marca aquela escola. Então, isso também no território vai sendo definido e cada escola vai ter um determinado grupo de itinerário de aprofundamentos possíveis, dentre os quais os estudantes podem escolher. Lembrando que tem também o 5º itinerário, que é o da formação técnica profissional, que pode se organizar de diferentes formas, né? Pode ser o técnico mesmo, ou formações de qualificação profissional. Então, esses são os itinerários, né? Vocês vão ver depois no currículo do Piauí, especificamente, quais são os itinerários disponíveis, mas é importante a gente ter em mente os objetivos desses itinerários. A gente está falando aqui de aprofundar e ampliar as aprendizagens. Então, não só as competências gerais, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as competências gerais que atravessam a base nacional como um todo, para toda a educação básica, mas as áreas de formação técnica, e consolidar essa formação integral, desenvolver autonomia, né, para que os estudantes possam realizar os seus projetos de vida, trabalhar os valores universais. Então, a gente está falando aqui de uma educação ética para a liberdade, para a democracia, para a justiça social, que promova a solidariedade, a sustentabilidade. Então, não é uma educação descomprometida com esses valores, pelo contrário. É uma educação que quer desenvolver no jovem uma visão de mundo ampla, heterogênea, com capacidade de tomar decisões, de agir, de atuar no mundo. Então, isso quando eu falo, né, eu sempre lembro de Paulo Freire, porque a gente está falando aqui de uma educação realmente emancipatória, né, transformadora, que empodera, que promove o sujeito para que ele consiga tomar as suas próprias decisões e interferir no mundo. E isso está muito ligado com as competências gerais da base, né? Essas competências que eu mencionei que atravessam toda a educação básica, não são exclusivas do ensino médio. A gente está falando aqui do conhecimento, é importante reafirmar, a gente não está jogando fora o conhecimento, né? Isso não é... A gente ouve muito essa crítica de que essa nova proposta de ensino médio fragiliza o conhecimento, diminui o quanto o estudante vai aprender. E não é isso, né? Embora a gente tenha 1.800 horas para formação geral básica, ali são os conhecimentos e competências que todos os estudantes têm que desenvolver de forma sólida, né? O conhecimento é fundamental para essa construção da autonomia, para essa construção do pensamento científico, crítico, criativo, para desenvolver repertório, capacidade de comunicação, conseguir interagir com essa cultura digital. Então, todas as outras competências dependem de um conhecimento sólido, né? Mas a gente quer ir além daquela coisa conteudista, fragmentada em caixinhas de disciplinas, né? Então, esse pensamento que conecta inclusive com as competências do trabalho, né? Que permeiam, isso está na Constituição, o trabalho é uma das finalidades da educação, a gente desenvolver as competências para o trabalho, capacidade de argumentação, o autocuidado, então aqui as competências mais emocionais, né, e relacionais, empatia, cooperação e a responsabilidade e cidadania. Isso tem que permear todas as áreas do conhecimento, todos os componentes curriculares, na formação geral básica e nos itinerários. Então, isso é muito importante para a gente conseguir concretizar, de fato, aqueles pilares que a gente viu lá no início. E o currículo do Piauí concretizou muito bem esses princípios orientadores, né? Isso está lá declarado no documento, que eu achei um documento lindo de vocês, ficou muito bem escrito, e tem esses valores muito claramente atravessando o texto todo. Então, a gente fala de educação emancipatória, do trabalho como um valor, né, para a autonomia do sujeito, do protagonismo estudantil, pesquisa e conhecimento científico e sustentabilidade socioambiental. Isso atravessa o currículo como um todo.
E tem essa frase muito bonita que eu tirei de lá, podia ter tirado outras, tem muitas que representam muito bem isso, mas eu gostei muito dessa aqui que diz que a educação para a emancipação pressupõe um conceito de inteligência mais amplo do que o saber formal e científico. Ela implica uma inteligência concreta que entende o pensar e a realidade num processo dialético. Assim, a educação para a emancipação deve ser primeiramente crítica, voltada para o enfrentamento da realidade. Essa educação que o currículo do Piauí estabelece na sua base conceitual como a educação que o Estado quer, né? Então, a gente começa a pensar que entre isso que está declarado no documento e que está tão bonito, tão bem embasado, e o que a gente faz na sala de aula, de fato, como isso se concretiza, tem um caminho longo, né? E está na mão de vocês. Então, é um desafio, né? Esse caminho começou lá com a lei, com a Base Nacional Curricular Comum, foi já trazida mais para o contexto piauiense quando se construiu o currículo estadual, mas isso tem que se refletir agora nos projetos pedagógicos das escolas. Então, há um convite aqui para as escolas reverem os seus projetos pedagógicos de forma coletiva, dialogada, para que os professores, no seu caminho formativo, consigam transformar isso em ação na sala de aula, né? Então, esse caminho passa por um bom plano de implementação que a Secretaria desenhou, né, e agora está executando, comunicação com todos os atores, né, as famílias, os estudantes têm que estar sabendo qual é essa nova proposta e como é que isso chega para eles, passa pela formação continuada, que vocês já estão começando aqui, as regulamentações que o Conselho Estadual tem que fazer e toda a adequação da oferta, né? Como é que esses itinerários vão ser distribuídos, os professores vão ser alocados, a infra que precisa ser ajustada, o sistema de informação. Então, tem muita mudança concreta que precisa acontecer. A gente sabe que a implementação é um caminho difícil, né? Na implementação, as coisas podem ir se acertando, é um processo gradual de melhoria contínua. A gente não vai começar com a implementação no estado ótimo, né, que a gente desejaria, ela, ainda mais de uma coisa tão nova, né, uma proposta tão inovadora. Então, a gente vai fazer essa implementação nesse primeiro momento e todos nós temos que ser guardiões desse processo, acompanhar criticamente, isso tem que ser monitorado pela secretaria, todo mundo refletir em cada escola, em cada regional, no órgão central, para ir corrigindo rotas e ir melhorando, né? Então, a gente sabe que não é de primeira que isso vai estar absolutamente rodando perfeitamente. E é importante assim, a gente lidar com essas críticas que tem também, né, em relação a esse processo, principalmente aos riscos de uma implementação que acabe ampliando desigualdades. A gente sabe que há esse risco, né? As escolas não vão todas ofertar o mesmo leque de itinerário, de aprofundamentos, a gente já falou sobre isso, né? As escolas têm diferentes tamanhos, diferentes contextos, e adequar essa oferta para cada escola é um desafio. Então, isso tem que ser muito cuidadoso para não ampliar a desigualdade, para garantir para todos os estudantes a oportunidade de algumas escolhas, né? As eletivas são um ótimo caminho para isso. Vocês sabem que os aprofundamentos só vão começar a partir do segundo ano, então, nesse primeiro ano agora, em 2022, a gente já vai ter o projeto de vida e as eletivas como uma oportunidade de escolha dos estudantes, de reflexão nesse sentido, desses pilares que a proposta traz, não só para os estudantes, mas para os professores, gestores, para as famílias, né, todo mundo ir experimentando esse novo modelo. Bom, espero que tenha ficado claro quais são os pilares dessa proposta, as premissas, um pouquinho dos desafios também, que eu tenho certeza que vocês têm outros desafios e riscos aí que vocês já antecipam. Mas eu também convido vocês a terminarem com rapidamente uma dinâmica que quem está aí ao vivo vai poder sentir essa temperatura final do quanto vocês concordam com essa frase, né? Essa proposta, ela tem potencial de engajar mais os estudantes e gerar melhores resultados? Eu faço aqui uma provocação para ver quem concorda, quem discorda dessa afirmativa, sabendo que agora o desafio maior é implementar, de fato, essa proposta. Então, espero que tenha ficado claro. Foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo que no vídeo, e espero que vocês aproveitem muito esse dia.
Obrigada.